Oi, minha gente, tudo bem com você? Por aqui eu estou muito bem. E eu vim aqui nesse look para convidar você para a gente continuar as nossas revisões. Vamos lá? Na aula de agora, a gente vai revisar um pouquinho sobre o termo essencial sujeito. Então, a gente vai falar dos 5 tipos de sujeito, como determiná-los, como é que faz para classificar. Vamos lá? Como a gente está fazendo revisão, então vamos nos lembrar que um dos tipos de sujeito é o sujeito simples. Vamos nos lembrar que sujeito é o ser que pratica a ação expressa pelo verbo da frase e que, portanto, é muito simples poder determinar quais são os elementos que são sujeito e encontrar esses elementos numa frase. Nós teremos o sujeito simples quando ele for formado por um núcleo. Então vamos para a primeira oração ali que está de exemplo. Nós saímos cedo de casa. Qual que é o verbo dessa frase? O verbo é saímos, nós saímos de casa. Então agora eu pergunto para este verbo quem foi que fez a ação que ele está determinando, que ele está expressando. Então quem é que saímos? Quem saímos cedo de casa? O termo que responde a essa pergunta nessa oração é esse aqui, nós. Né? Então, nós é que fizemos a ação de sair de casa. Então, eu digo que esse termo que está aqui aparente e que só tem um núcleo é o meu sujeito simples nessa oração. Na próxima oração, a Dirce pediu ajuda. O verbo pedir, quem pediu ajuda? Quem é que está realizando a ação de pedir ajuda? A Dirce. Então, nessa frase aqui, nessa oração, estas duas palavras aqui são considerados os termos de sujeito. E quantos núcleos eu tenho dentro desse sujeito? Um, que é quem realmente fez a ação, a Dirce, né? O nome Dirce. Então, um núcleo, sujeito simples. Veja na próxima oração. Todos os meus colegas do colégio farão Enem ano que vem. Então, qual é o verbo? Fazer, farão. Quem é que vai fazer essa ação? Quem farão o Enem no ano que vem? Todos os meus colegas do colégio. Tudo isso, todas essas palavras que eu falei respondem a essa minha pergunta. Então, o sujeito nessa oração são todos esses elementos aqui. Tudo isso aqui é sujeito, tá? Isso é sujeito. Mas agora, para classificar em simples ou composto ou outros tipos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar o núcleo. Quem é que farão? Colegas, né? Então, colegas é um núcleo e por isso esse sujeito é simples. Nos termos do sujeito composto, como é que eu faço então? Eu tenho mais de um núcleo, ou seja, dois ou mais de um, fazendo a ação expressa pela frase. Marcos e Laura trabalham até tarde. Verbo é trabalhar. Quem é que faz a ação de trabalhar? Quem é que trabalha até tarde? Marcos e Laura. Então, nessa minha oração, eu tenho dois seres, dois núcleos, dois nomes principais fazendo a ação. Então, eu chamo de sujeito composto. Na próxima oração, grandes quantidades de lixo tóxico e materiais radioativos poluem o ar. Qual é o verbo da frase? Poluir. Quem faz a ação de poluir? Grandes quantidades de lixo tóxico e materiais radioativos. Então, tudo isso daqui é um meu sujeito composto, porque mais de uma coisa é que polui o ar e são dois núcleos aqui expressos, e não só uma palavra, quantidade de lixo tóxico e material radioativo. São dois núcleos. O sujeito oculto, que pode ser chamado desinencial, pode ser chamado implícito, pode ser chamado elíptico, ou seja, está escondido no verbo. Eu consigo determinar porque eu conhecendo a desinência verbal, a conjugação dos verbos, eu identifico que primeira pessoa sou eu, que segunda pessoa é o tu, é com quem eu falo. Essas duas pessoas eu preciso saber determinar. Então, por exemplo, nessa primeira frase nossa aqui, fiquei até mais tarde na casa da Maria. Qual é o verbo? Fiquei.
Quem fiquei até mais tarde na casa da Maria? É o eu, que não está aqui expresso, né? Eu digo que esse sujeito é um sujeito oculto, eu, e eu consigo dizer que sou eu por conta da conjugação da desinência do verbo. Pedimos a sua confiança em nosso trabalho. Quem pedimos? Nós. Se é nós, eu estou dentro, então eu vou saber quem é que estamos pedindo. E por isso é considerado aqui um sujeito oculto, nós. Acontece que em frases soltas assim também, a gente não tem, a gente só pode analisar o que está ali expresso. E por que eu estou falando isso? Porque nos casos de verbo de indeterminação do sujeito, eu tenho os verbos na terceira pessoa que eu não coloquei ali no oculto. Mas quando eu estou num texto, tá? Que eu tenho mais informações e eu consigo identificar o sujeito antes, voltando no texto, e aí depois é utilizado um verbo de terceira pessoa para referenciar, então ele vai ser oculto. Eu apenas preciso voltar no texto para descobrir. Mas em frases soltas, eu chamo os verbos da terceira pessoa, eu vejo que quando existem verbos na terceira pessoa, o sujeito vai ser considerado indeterminado. Outro fator para sujeito indeterminado são os verbos que estão seguidos da partícula ser, que vai ser chamada de indeterminadora do sujeito. Quando eu não consigo determinar, eu sei quem age, que alguém age, mas eu não consigo determinar quem age, então eu tenho um sujeito indeterminado. Chamaram a minha atenção. Quem chamaram? Quem fez a ação? Você poderia dizer assim, eles. Sim, mas também poderia ser elas, né? E também poderia ser duas pessoas, não é? Mas também poderiam ser quatro pessoas que me chamaram a atenção. Então, com essa frase aqui somente, com essa frase isolada, eu não consigo determinar. Eu sei que alguém fez, mas não tem determinação. Se a frase estiver lá para eu fazer a classificação, eu vou deixá-la sem nenhum tipo de grife, de sublinhado, nem nada, e eu apenas vou colocar, eu vou usar a de baixo que já está aqui escrita para você entender. Disseram verdades sobre você. Quem disseram? Eles ou elas, duas pessoas, três pessoas ou 20 pessoas. Então, eu não faço nenhum tipo de marcação aqui e apenas escrevo que o sujeito é indeterminado. Vou colocar até o IND, porque o sujeito inexistente também começa com I e eu não quero que você confunda. Olha ali outros exemplos. Verbos seguidos da partícula ser. Precisa-se de ajuda. Esqueci de colocar um ponto final, né? Precisa-se de ajuda. Quem é que precisa? Eu sei que alguém precisa, mas eu não sei quem é. Por isso, esse ser a gente chama de indeterminador de sujeito nesses casos, porque eu não consigo dizer quem é que precisa de ajuda. Então, eu chamo o sujeito que acontece nessa frase de indeterminado, porque eu sei que alguém faz, mas eu não consigo determinar quem é que faz. O mesmo acontece para vive-se melhor no campo, né? Eu sei que alguém vive, mas eu não sei precisar quem ou quantos são. E por fim, o sujeito inexistente, que até muitos gramáticos dizem que a gente não devia chamar uma coisa que não existe por um nome. E daí a gente dá o nome de sujeito inexistente. Mas você também pode ouvir de muitos oração sem sujeito, que seria o mais ideal. Havia curvas perigosas na rodovia. Veja, quem pratica a ação de haver curvas perigosas na rua? Ninguém pratica a ação de haver coisas perigosas na rua. Então, eu digo que esse verbo, nesse caso aqui, é impessoal, porque ele também tem sentido de existir, né? Verbos impessoais são aqueles que têm sentido de existir ou transcorrer tempo, né? Tempo transcorrido, e eles não variam, eles não fazem plural, né? Então, havia curvas. Quem que havia curvas? Quem faz a ação? Não tem. Então, eu digo que essa oração não tem sujeito. Também não preciso grifar nada, apenas preciso escrever sujeito inexistente ou oração sem sujeito, tá?
O mesmo acontece nos exemplos aqui embaixo. Choveu mais de 34 milímetros na madrugada, amanhece todos os dias. Veja que eu não quem amanhece, quem choveu, você poderia dizer assim: "Ah, a chuva choveu", mas eu já até falei com vocês, a chuva está lá no céu e daí de repente a chuva chove? Não, né, a chuva é o fenômeno da natureza. A o sol sair é o fenômeno da natureza, não é o sol que amanhece, porque o sol é manhã, é complicado, né. Então, é complexa a ideia, mas amanhecer, chover, nevar, trovejar são verbos de ação da natureza que não, quando aparecerem, sua oração não vai ter sujeito, tá bom? É isso, sobre o sujeito. Então agora é hora de fazer exercício para treinar. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.